Imagine que você trabalha em uma empresa de transportes que depende dos ótimos valores para efetivar os negócios. Você trabalha nessa empresa há cerca de 2 anos. Certo dia, você vê um estagiário que entrou há 6 meses indo na sala do seu chefe. Ele está lá há 6 meses, mas obteve resultados inferiores aos seus, até porque você está lá há 2 anos e ele apenas 6 meses. No entanto, ele sai da sala do seu chefe rindo, junto com o seu chefe, e comemorando um aumento de 3 vezes o valor que ele recebia anteriormente, que era metade do seu. Você fica impressionado com a habilidade dele de conseguir esse aumento e vai questioná-lo como ele conseguiu, mesmo que o resultado dele tenha sido tão inferior ao seu. E ele fala: eu simplesmente argumentei. Eu mostrei para ele por que eu deveria receber esse incentivo a mais. Como eu consegui contribuir para a empresa mesmo em tão pouco tempo que valeria esse aumento. Como é que a companhia ganharia com esse meu aumento? Então você pensa em formular uma tese para mostrar também ao seu chefe como você deveria ser recompensado pelo seu lucro gerado à empresa. No entanto, a sua ausência e a sua deficiência argumentativa tornam você um tolo de frente ao seu chefe, que acha que você é apenas um petulante que quer um aumento sem motivo nenhum. E você acaba sendo demitido por irritar o seu chefe. Olá, redatores! Nesse vídeo vou mostrar a vocês a importância da argumentação e como construir o seu parágrafo 1 e 2 da redação. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, porque nós vamos colocar a redação completa para vocês do zero. Esse aqui é o segundo vídeo da série de 3 vídeos da redação básica. E eu vou mostrar a vocês que a argumentação para a redação não é só para fazer uma prova. A argumentação na redação é para a vida inteira. Neste exemplo aqui da empresa, o jovem conseguiu um aumento por argumentar muito bem. Porque ele mostrou ao chefe dele que ele estava certo, que ele estava trazendo resultados. Enquanto o outro cara, que trabalhava há 2 anos, não tinha essa habilidade e acabou sendo demitido. Vamos lá? Bem, trazendo aquela mesma redação que eu trouxe no vídeo da introdução, vamos continuar. Lembra daqueles assuntos 1 e 2 que eu trouxe? Vamos falar de cada um desses assuntos no argumento 1 e 2, respectivamente. Ou você pode alterar a ordem. Aqui vai o macete. Se você tem um argumento que você sabe que ele é mais bem estruturado, que é melhor e que você tem uma citação que se encaixa melhor nesse argumento, coloque no argumento 2. Porque vale lembrar que a última impressão é a que fica. Isso também vale para a redação. Porque a última argumentação que o corretor e que o leitor vai ler na sua redação é a que vai ficar na mente dele. Ou seja, isso ocorre sim de fato. Tem chances de o corretor baixar a sua nota porque o seu argumento 1 foi maravilhoso e o seu argumento 2 foi horrível. Porque você não tinha uma argumentação consistente no segundo argumento, mas tinha no primeiro. Então cria-se uma expectativa de que você vai construir um segundo argumento melhor ainda, só que você não faz isso. Então tem-se a crença de que você acertou por um acaso. Então faça essa troca. Começando aqui. Sob essa ótica, vale ressaltar que a repulsão industrial promovida pelo governo gera uma contração no acesso ao ensino profissional e, por conseguinte, reduz a importância desse no país. Perceba aqui, eu comecei com a introdução, que já está no outro vídeo, está aqui no card se você quiser assistir, e aqui eu já trouxe o assunto 1 de volta. Mesmo que eu tenha dito na introdução que o assunto 1 é a repulsão industrial promovida pelos incentivos fiscais ausentes no governo, ou seja, o governo dá incentivo fiscal para a empresa, mas no futuro ele tira esse incentivo fiscal para aumentar a sua tributação. Só que o que ocorre é, a empresa só está lá por causa do incentivo fiscal. No Brasil existem 26 estados e um Distrito Federal. Se o seu estado não quer baixar os impostos para a minha empresa, eu vou para outro estado que vai fazer isso. Então, isso gera uma repulsão. E o mesmo vale para o país. Se o Brasil não quiser fazer essa redução tributária para atrair uma empresa para cá, outro país vai querer. E isso vai
repudiando as empresas vão ter uma aversão ao país, e é exatamente isso que eu vou argumentar nesse parágrafo aqui, certo? Perceba que eu disse o argumento 1, e eu disse que ele causa o problema, ou melhor, que ele causa o problema e a tese, certo? Você traz o assunto 1 e diz que ele vai causar a tese. E agora você começa a sua argumentação de fato. Continuando. Isso ocorre porque, ao inibir os incentivos fiscais, as corporações cancelam suas operações no território, o que reduz a demanda trabalhista e satura o mercado de trabalho. Assim, cria-se uma aversão aos cursos voltados à área e sua oferta nos centros de ensino também reduz. Ou seja, em resumo, eu disse que quando uma empresa ela sai do país ou ela nem vem para o país, os cursos que seriam voltados para o trabalho dentro daquela empresa são mitigados no mercado de trabalho. Vamos pegar aqui um exemplo. Imagine que uma fábrica de carros vem para o país. Em todo o país só existe uma fábrica de carros. E na fábrica de carros você precisa de engenheiros mecânicos, certo? Se essa fábrica sair desse país, para onde os engenheiros mecânicos irão? Eles não terão de trabalhar, exceto se saírem do país ou da região para outra fábrica. Isso também vale com a oferta de cursos. Quando você não tem um centro ou você não tem uma grande demanda por aquele emprego, aquele curso não vai existir. Não adianta formar profissionais se você não tem uma demanda de trabalho. Basicamente isso. E agora vamos continuar para a chave de ouro do argumento. A citação e a sua explicação, tá? Que muitas pessoas erram nisso e é por isso que as citações ficam todas jogadas, sem coerência, sem coesão. Vamos lá. Essa realidade pode ser ratificada por meio do Plano Nacional Desenvolvimentista elaborado por Juscelino Kubitschek. Sim, JK, ele criou esse plano que tem uma alusãozinha. Se liga só. O qual gerou uma industrialização automotiva no Brasil ao conceder benefícios fiscais às montadoras. Com isso, surgiram oportunidades e cursos voltados às operações fabris no Brasil. Ou seja, eu basicamente falei que, de forma parecida com o que Juscelino Kubitschek fez no Brasil ao baixar os tributos, fazer legislações que fossem mais flexíveis às empresas automobilísticas para atraí-las para o país, isso promoveu o acesso aos cursos, até porque se você tem várias fábricas produzindo carros no Brasil, você precisa de trabalhadores especializados para trabalhar nessas fábricas, e isso fez com que surgissem vários cursos e pessoas interessadas em trabalhar nessas fábricas. Assim, os cursos profissionalizantes sofreram um boom nessa época, porque tinha muita gente querendo trabalhar e muita empresa precisando de gente para trabalhar. E agora vem o comentário final que vai explicar o porquê que isso está certo. Porque eu estou falando aqui o que veio na minha mente, mas o corretor não faz sentido. O corretor ele quer que eu explique para ele por que essa citação faz sentido com o meu argumento. E é aqui que vem o macete final do seu argumento. Bem, a minha intenção em trazer essa citação do Plano Desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek foi mostrar que se ao trazer as fábricas ao Brasil com a tributação reduzida e os incentivos fiscais e ambientais, se você fizer o contrário, o resultado também será o contrário. E é exatamente isso que eu coloquei nos comentários. Olha só. De maneira contrária, a restrição desses incentivos reprime as atividades corporativas e o ensino profissionalizante para a ocupação de vagas nesses setores. Pronto, uma linha de comentário já basta para explicar e deixar bem explícito para o seu corretor qual é a sua intenção em colocar uma citação dessas para relacionar com o seu argumento. Por que essa citação está relacionada com o seu argumento e como é que isso explica que você está certo? Muitas vezes a nossa citação não fica tão explícita assim. Muitas vezes a nossa citação fica meio vaga do porquê que aquilo está certo, porquê que essa citação faz sentido na minha redação. E o comentário vem justamente para guiar o corretor, vem dizer, ó, meu filho, eu botei isso aqui por causa disso, tá? Não é porque eu tô ficando doido, não, é porque tá certo.
A minha intenção não foi dizer que o plano desenvolvimentista trouxe as fábricas para o Brasil e, consequentemente, os cursos profissionalizantes, porque ele reduziu a tributação e a fiscalização ambiental para as fábricas. Se o governo fizer o contrário, aumentar a tributação e aumentar a fiscalização ambiental, as fábricas vão embora e, consequentemente, os cursos profissionalizantes também serão mitigados do país, certo? Esse foi o argumento 1. Vamos para o argumento 2, que é basicamente a mesma coisa, mas tem algumas pequenas diferenças. Vamos lá. Muito cuidado aqui nessa parte. Se os seus assuntos eles são causa e consequência, você tem que ter muito cuidado com esse primeiro conectivo do segundo parágrafo. No meu caso, eu raramente uso causa e consequência. Eu geralmente uso dois assuntos que causam a tese. Esses assuntos são aliados. Juntos eles causam, mas não necessariamente um assunto causa o outro para causar a tese. Ademais, que significa além disso, porque eu trouxe um assunto e uma argumentação no primeiro parágrafo e digo que além dessa argumentação, também tem outra coisa que vai causar essa tese e esse problema do tema. Ademais, nota-se que os interesses elitistas em continuar com o controle sobre a população ignorante promove a retração no acesso ao ensino profissional e, consequentemente, mitiga a sua importância. Perceba aqui, se você já viu aquele outro vídeo que aqui está no novo card da introdução, esse aqui é o assunto 2. Esse assunto aqui fala como a elite brasileira, que muitas vezes está oculta na sociedade, ela quer continuar controlando a população ignorante. E como é que ela faz isso? Pense no seguinte. Uma pessoa que não tem conhecimento, ela tem dificuldades em encontrar trabalho. Uma pessoa que tem dificuldades em encontrar trabalho, ela fica suscetível à corrupção, fica suscetível ao controle sobre aquelas pessoas que têm condições financeiras, que podem muito bem ser compradas. Um exemplo disso é o voto do Cabresto na República Velha. Por que as pessoas votavam lá naqueles caras da República Velha, na política do café com leite? Porque ela existia. É porque os caras botavam arma na cabeça e mandavam a pessoa votar? Também. Mas, muitas vezes é porque os votos eram comprados. O cara chegava na casa de uma pessoa que estava passando fome e chegava e dizia: eu vou lhe dar 15 quilos de carne se você votar no João da Silva. A pessoa passando fome, a pessoa vai. Mas por que a pessoa passa fome? Porque ela não tem o conhecimento. Se ela não tem conhecimento, ela não consegue um emprego. Se ela não consegue um emprego, ela fica com fome porque ela não encontra fontes para ter o dinheiro. Isso é um perigo. E é exatamente isso que as elites querem. Ela quer as pessoas vulneráveis a ela, para que elas possam controlar essas pessoas. E é justamente isso que eu falo aqui. O ensino profissional no Brasil ele não avança porque tem pessoas querendo controlar as outras. E para controlar as outras, elas precisam de pessoas desesperadas por dinheiro, por comida e afins. Acho que já deu para entender muito bem o que eu quis dizer, certo? Agora vamos só continuar e daqui para frente a estrutura é a mesma que eu falei anteriormente, certo? Não muda muita coisa. Vamos lá. Isso decorre do desejo da manutenção dos privilégios, a qual torna-se facilitada com a deficiência intelectual aliada à situação do desemprego, gerada pelo baixo grau de instrução. Esse cenário pode ser ratificado de forma análoga com o ambiente eleitoral durante a República Velha, o qual os eleitores alfabetizavam-se até obter um conhecimento necessário para assinar a cédula do voto. Dessa maneira, observa-se que o controle populacional realizado durante o século XX beneficiou a elite cafeicultora na manutenção de seus privilégios, em contraste com o agravamento da ignorância e pobreza social. Perceba aqui, eu complementei o argumento 1, quando eu trouxe esse argumento e essa citação da República Velha. Eu disse que, de forma parecida com o que ocorreu na República Velha, com a instrução que era dada à população, ou seja, as pessoas aprendiam apenas a escrever o seu nome para poder colocar na cédula do voto e votar no candidato. Isso é semelhante com essa deficiência no ensino profissional que ocorre no Brasil, porque todos os dois métodos são guiados pela elite. Os dois são feitos
para obedecer um sistema criado pela elite para manter os seus privilégios. Perceba que o segundo argumento, ele é estruturalmente igual ao primeiro. Eu apenas adicionei informação. Eu falei que o primeiro argumento promove a tese, assim como o segundo. Os dois aliados geram a tese que gera o problema. Os dois trabalham em conjunto. É por isso que eu utilizei o ademais. Se você for utilizar uma causa e consequência, você tem que usar, por exemplo, o argumento 1 ocorre e, quando você for iniciar o segundo parágrafo, você coloca um consequentemente, por consequência, em decorrência disso, e aí você continua. Atente-se muito bem aos conectivos. Esses foram os argumentos 1 e 2. Lembre-se, a sua dissertação é uma dissertação argumentativa. Exige explicação do porquê o problema apresentado no tema está ocorrendo. Não é só citação. Perceba que eu utilizei citações? Usei citações. Eu expliquei por que a citação faz sentido com o argumento, porque tudo gira em torno do argumento. O argumento é o principal. E o argumento vai sair de você. Não existe uma fórmula pronta para fazer o argumento. O argumento depende do seu conhecimento, do que você faz. Então, para ter um bom argumento, leia livros, se informe, estude filosofia e sociologia. Isso vai abrir a sua mente para entender os problemas do Brasil. Até porque a prova do Enem traz os problemas brasileiros, sociais, culturais, brasileiros. Você tendo um bom conhecimento, uma boa base sociológica e filosófica, você vai conseguir fazer uma boa argumentação. Qualquer crítica ou sugestão pode colocar aqui nos comentários. Muito obrigado e até breve.